Olá, bem-vindos ao Glic Educa. Que bom ter você aqui num programa que tem um mergulho nas datas de conscientização em saúde e nos temas que merecem visibilidade, cuidado e informação. Nessa edição do Glic Educa, vamos falar sobre algo que nem sempre é visível, mas pode afetar profundamente o dia a dia de quem convive com isso, a asma. Você já parou para pensar que no impacto que a dificuldade de respirar pode causar, não só fisicamente, mas também emocionalmente e socialmente? Sabidamente, a asma atinge milhões de brasileiros e é muito mais comum do que você imagina. Embora o nome seja familiar, ainda existe muita desinformação, até mesmo negligência e julgamento sobre essa condição de saúde. E nós vamos abrir o espaço hoje para falar sobre a saúde respiratória com seriedade, mas também com muita empatia. Vamos entender o que é asma, o que ela é, o que não é asma e principalmente como é conviver com ela em um mundo que nem sempre respeita o tempo das pessoas, o fôlego do outro. Asma é o tema de hoje do Glic Educa. E no Glic Educa de hoje, nós temos dois convidados muito especiais que vão poder ajudar a gente para desmistificar essas dúvidas. Estou aqui com o pneumologista, o Dr. Vitor Hugo Martins, e a paciente, a Elad Isabela, que vai compartilhar com a gente a sua vivência convivendo no dia a dia com asma. Bom, bem-vindos ao programa Glic Educa. Queria agradecer a presença de vocês, mas também queria que vocês se apresentassem para quem está vendo e ouvindo a gente. Elad, por favor. Meu nome é Elad, sou paciente, tenho asma, tenho 34 anos, mas brinco que tenho asma 2, né? Foi quando eu recebi o meu diagnóstico. Dr. Vitor. Meu nome é Vitor Hugo Martins, eu sou pneumologista, eu trabalho com asma e asma grave já faz um tempinho. Excelente. Vamos discutir muito sobre asma hoje no Glic Educa. A ideia, na verdade, é a gente falar de um bate-papo sobre respirar. A gente sabe que respirar é algo automático, a gente nem percebe. A gente não percebe quanto é essencial, né? E a gente só vai sentir quando ele falta, quando ele começa a faltar. Quando eu tenho dificuldade de falar, de respirar, de subir uma escada, por exemplo. A gente sabe que no Brasil existe milhões de pessoas com essa condição. O Vitor vai poder falar mais, porque vive isso no dia a dia, né? Tratando esses pacientes asmáticos. Muitas pessoas colocam tudo no mesmo tratamento, tudo é crise de falta de ar, né? Como é que a gente pode elucidar isso? Como a gente sabe que isso afeta a qualidade de vida das pessoas? Como que limita a qualidade e o dia a dia das pessoas? Eu acho que esse é um ponto importante. E a gente quer discutir sobre esses pontos. Como é conviver com asma? Como é que a gente pode ajudar as pessoas? O que causa? Como são os tratamentos? O que tem de evolução, né? Como é que é melhor? Para isso, então, vamos começar com esse papo. Vitor, na verdade, queria começar com a pergunta mais importante para quem está vendo, para quem está ouvindo a gente. Para começar, o que é exatamente asma? Asma é uma doença crônica, tá? Inflamatória da via aérea, então pensa que os canais que levam o ar para o pulmão ele está inflamado. E essa inflamação era, primeiramente, entender que ela é crônica, ou seja, ela é constante. Acho que um grande problema que a gente tem em relação ao paciente asmático é achar que ele só está em asma quando ele está em crise, quando ele está com aquele ataque de asma. E na verdade não, ele está sempre inflamado. Então, eu acho que se eu puder explicar o que é uma asma, eu diria que é isso. É um processo inflamatório da via aérea que normalmente piora quando o paciente tem ataques da via aérea dele. O que eu quero dizer com ataque? Ácaro, pó, fungo, mudança de clima. Muitas vezes até, e existem pacientes que até um quadro de ansiedade ou depressão podem piorar um quadro asmático. Então, tem múltiplos fatores que vão piorar esse paciente. Mas, para eu começar explicando isso, é interessante eu falar que, a asma bem tratada, em praticamente 97% dos pacientes que não são asma grave, esse paciente vai ficar bem. E ele não é para ter uma dificuldade de qualidade de vida, ele não é para ter uma dificuldade de poder fazer exercício, não é. Tá? É um paciente asmático. Eu costumo falar que o grande problema da asma é social. As pessoas têm uma visão de asma como um processo que é um paciente com muita falta de ar. Eu brinco com meus pacientes que a visão da asma é aquele nerd de filme clássico dos anos 80, que constantemente está usando remédio inalatório e constantemente está com falta de ar e ele não pode fazer exercício, ele não pode ser esportista. E não é isso que é a asma, né? A asma é uma doença crônica, sim,
mas eu costumo comparar como até uma hipertensão. Tratou o remédio direito, o paciente vai ficar bem. E a gente tem um monte de outros fatores dentro da asma sociais, né? A ideia de vício em bombinha, né? Que o paciente acha que o remédio inalatório vai deixar ele pior porque ele precisa daquele remédio constantemente. Tem outras coisas que a gente pode conversar. Excelente. Então já começamos bem, porque na verdade tem muita dessas falsas percepções, né? Estigmam as pessoas portadoras de asma, né? E a pergunta para você, então, Alice, era assim? Como é que fizeram o seu diagnóstico? Como é que você descobriu? Então, eu descobri que eu tenho asma há 2 anos, mas na verdade eu falo que ela sempre esteve lá, né? Eu precisei passar por uma outra condição de saúde que me levou a agravar os sintomas da asma. E aí o médico que me acompanhava, né, como paciente oncológica, estava cogitando fazer uma biópsia para saber, porque aqueles sintomas não melhoravam. A gente tentou vários tratamentos e falou, passando um pneumo. E aí eu conheci o Dr. Vitor, que é o meu pneumologista, que foi ouvindo, né, todo o histórico. Eu não sei se ele poderia explicar melhor, né, sobre o diagnóstico da asma, que também é um diagnóstico clínico, né? O diagnóstico da asma basicamente é um diagnóstico primeiramente clínico e depois espirométrico, tá? Então, muitas vezes o que acontece, e até o grande erro de alguns colegas, é a ideia de achar que a asma é um diagnóstico que precisa de uma espirometria, né, precisa da prova de função, aquele examezinho de soprar, para poder fechar o diagnóstico. E não é, tá? O diagnóstico da asma ele é clínico muitas vezes, requer da história do paciente. E mais do que isso, sintomas, né? Os pacientes têm essa ideia de, às vezes, a asma ser, como eu falei, aquele paciente com muita falta de ar, que não consegue fazer esforço, que não consegue fazer exercício. Mas não, um dos sintomas mais comuns de asma é tosse. Basta um paciente que tem uma tosse quando faz um esforço. O clássico, que é o tossir quando ri, isso também fala a favor de um quadro de asma. E costuma vir da infância. Não quer dizer que você não possa fechar um diagnóstico na idade adulta e até abrir uma asma na idade adulta. Eu tenho uma paciente minha que abriu asma com 90 anos. Pode, mas não é o padrão. O padrão muitas vezes é vir da infância. E é uma doença super comum, né? A gente está falando aí de quase, dependendo do local do Brasil, 20%. Então, é muito comum. Mas absurdamente não tratada e não controlada. Eu acho que esse ponto vocês dois trouxeram, porque muitas vezes passa ou um outro diagnóstico, ou essa criança é mais cansadinha, ou ele não gosta de fazer atividade física, e aí passa anos, né, subdiagnosticado, ou deixando de tratar, ou não olhando para isso. É anemia, né, essa criança precisa disso. E eu sinto um pouco disso, né, e fora que, e me corrija se eu estiver errado, tem um vale aqui, vamos dizer, adolescência, que os sintomas muitas vezes atenuam, desaparecem e volta na fase adulta, né? É uma somatória de coisas, né? Eu costumo falar que quando eu estou dando aula para colegas pediatras, que eu acho que tentar evitar o termo bronquite é o primeiro passo. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Meu filho tem quadro de bronquite, mas não é asma, é bronquite. E entender que bronquite, na verdade, é uma inflamação desse brônquio. Então você tem sim a bronquite aguda, que por exemplo quando você tem um quadro viral muito grave, que faz o chiado no peito, mas isso não pode ser sempre. Se eu tenho todo ano, ou a cada 2, 3 meses, um quadro de chiado, caramba, isso faz a favor de asma. Tanto é que antigamente, né, há pouco tempo atrás, a gente nem poderia chamar de asma com menos de 5 anos, a gente teria alguns fatores que falariam a favor de, mas a gente não chamava. E hoje o GINA, que é o protocolo que a gente usa mundial para asma, ele já fala que você pode sim tentar fechar um diagnóstico de asma na criança, e olha que ela nem consegue fazer espirometria. Então, acho que esse é um passo importante, a gente começar a entender que, tá, ok, é uma asma, mas principalmente entender que, olha, é uma asma, uma doença crônica, em teoria, para o resto da vida. A gente pode até falar que alguns pacientes vão ter realmente uma remissão, mas em linhas gerais isso não vai acontecer. Tem esse fator, né, realmente, durante ali a adolescência, tem uma melhora em alguns pacientes, provavelmente uma questão hormonal. Mas em linhas gerais esse paciente vai ter a doença o resto da vida, porém bem tratado não é para ser um problema. Eu costumo dar muito de exemplo o Beckman, né? O Beckman ele é asmático e foi um dos maiores jogadores durante muitos anos, jogador de alto performance, e caramba, se eu falo isso para meus pacientes, eles olham para mim e falam, olha, mas o Beckman, sem contar que assim, já tem paciente mais novo que olha para mim e fala, tá, quem é o Beckman? Mas tudo bem. Então em linhas gerais, caramba, tem um monte, né? O Xuxa começou a nadar porque ele era asmático. E tinha essa ideia de natação como melhora da asma, né? Sim. Quando eu era criança, né? Até falaram muito ali de natação.
E aí você vai passando por muitos médicos, assim, eu tô me entendendo como uma paciente asmática, porque são 2 anos, eu tenho 34, com 32 eu descobri que aquilo era asma. Eu falo assim, que não é que eu comecei a ter sintomas de asma, eu sempre tive os sintomas, porque eu fui relatando esse meu histórico de vida, internações, era princípio de pneumonia, bronquite, vários nomes e os sintomas sempre ali. Então eu precisei de uma condição que agravaram esses sintomas, eu tinha muito com atividade física, o esforço ali, aquelas crises de tosse, de falta de ar, aquele peito assim, pra entender que aquilo era asma. Porque eu também tinha essa ideia do asmático, da falta de ar. Eu falei, mas isso é asma. Pra entender que esses sintomas que eu tenho são a minha asma. Então hoje eu conheço os sintomas, eu falo, eu tô tendo uma crise de asma. Olha, minha asma tá, que faz um tempo que eu já não tenho isso, uma asma bem controlada. Corro agora 5 quilômetros assim, com uma tranquilidade. A gente vai falar disso. Isso atrapalhava muito a rotina toda, mas eu acho que para mim, o fator que foi pior, olhando para essa trajetória, hoje eu também sou professora, então acompanho, vejo nos meus alunos, foi a falta de um diagnóstico, de bater de médico em médico. Então, vai fazer natação. Mas aí uma médica falou que eu não podia fazer natação porque eu tinha rinite. E aí eu me lembro de ficar com o pezinho ali na água, nem nadava, não podia. O que eu podia fazer de esporte? Nada, porque não conseguia fazer outra natação, eu não podia por causa da rinite. E eu fiquei flutuando ali, né? A criança que não podia fazer esporte porque era cansadinha, né? Sem ter um diagnóstico de que era uma asma, sem ter um tratamento. Então, como ter um diagnóstico há 2 anos, mudou ali a qualidade da minha vida, né? Acho que é um ótimo recado que você está dando para as pessoas que estão vendo a gente, por causa disso, né? Fica essa falsa percepções, lógico, a gente evoluiu muito no diagnóstico, no tratamento, na educação, né? Tanto dos pacientes, a conscientização da doença, né? Não é o que você está descalço no chão sem chinelo, não é o ventinho nas costas, não é a falta de blusa, né? Não é água gelada, não é água gelada. Sorvete, eu costumo brincar que você é coisa de vó. Entendeu? É basicamente isso. Muito, Porque muita gente tem isso, né? A criança está mais cansada e acaba... E é óbvio que o diagnóstico é tão importante quanto para poder traçar uma estratégia terapêutica, para fazer tratamentos corretos, para até poder incentivar, né, os esportes, a atividade que faça benefício. E aí eu te perguntar isso, você já está contando já que na verdade passou esse muito tempo, muita gente limitando, o diagnóstico é mais recente, mas você sente uma mudança de qualidade de vida que antes era quase não, assim, perceptível, que você achava tem uma limitação natural minha, e que não era, na verdade, e que depois você começou a tratar, e bem tratada pelo Dr. Vitor, conseguiu mudar? Muito, muito, muito. E aí até hoje, assim, eu vou ouvindo as coisas e falo, caramba, olha, era asma. É uma fala muito minha, assim, ela tava ali o tempo todo e agora eu tô entendendo que aquilo era asma. Legal. Né? Internações, rendimento escolar, tudo. E aí eu comecei, né, a praticar esporte, depois já na vida adulta, tinha esses cansaços, mas era isso, é um cansaço normal, é normal. A tendência é parar, você sentir um desconforto, você para, né? E aí eu passei por uma cirurgia, tive um quadro, né, descobri um câncer e precisei fazer uma grande cirurgia e deixou sequelas no meu diafragma. Então aquilo estava piorando a minha asma. Deu bater no meu médico e falar, não, tá muito ruim, fui para antibiótico, fui para isso, fui para aquilo. Nos exames ali de imagem, nada, né, muito assim, você teve um câncer uma vez, você fica naquela coisa, não, claro, vamos acompanhar mais de pertinho, né, uma biópsia, uma coisa assim. Então, ia ser o próximo passo, uma biópsia, mas ele falou, vou te dar um medicamento, que era uma bombinha, e passa num pneumo, pra gente ter uma avaliação de um profissional. E aí eu caí com o Dr. Vitor, que foi ouvindo todo esse meu histórico, né, ele foi perguntando, eu na hora não tava entendendo, não tô puxando nada da minha infância, eu tô falando do sintoma de agora. E aí ele foi ouvindo tudo, assim. E as coisas até hoje ainda vão se encaixando. Eu falei, meu Deus, aquela vez lá que eu tava assim, isso já era asma. Não era uma coisa nem que eu não tinha sintomas, né? Eu cheguei muito sintomática, mas não é que eu tive uma fase de não ter sintomas, eu sempre tive. E aí você vai acostumando, não, isso é o normal do meu corpo. Isso vai limitando a qualidade de vida, né? Você vai deixando de fazer. Sim. Eu tinha começado a fazer corrida de rua, e aí começou a piorar as crises, né? Então tinha questão já do enfraquecimento ali da musculatura respiratória, todas essas questões e muita crise. Mas eu queria fazer a corrida, eu não fui desistindo. A tendência da gente é querer parar, mas eu fui insistindo. E aí hoje eu percebo, né, eu fui fazer uma corrida no Rio de Janeiro na semana passada e eu até perguntou, e aí, como tá depois da corrida? Eu falei, ótimo, eu não sinto mais cansaço, assim, de usar bombinha, eu até levo, né, se tiver uma crise no meio da corrida, não uso, não sei mais nem o que é usar, faz tempo. Eu consigo sentir mesmo que eu posso evoluir. Começo a pensar em 10 quilômetros agora. Assim. E é interessante entender que, assim, a gente tem estudos até comprovando isso,
O paciente asmático ele é hipoperceptor. Então, o paciente asmático por si só, ele normalmente não percebe a falta de ar que tem. Eu tenho um paciente que eu brinco muito com ele, que eu falo para ele que eu vou um dia botar um quadro dele, porque ele é meu exemplo maior. Ele tem 62 anos, ele é fisiculturista. E ele sempre teve asma. Essa conversa de puxar lá atrás, e é isso que é asma, né? Muitas vezes você tem que puxar lá de trás, tem histórico de rinite, tem histórico dessa, entre aspas, bronquite na infância. E muitas vezes essa história que é de, não, eu não tive bronquite, mas eu tinha pneumonia demais na minha infância. A gente sabe que dificilmente alguém vai ter mais de 2 pneumonias, ainda mais no mesmo ano. E às vezes o paciente chega, tive 3 pneumonias, eu tive 3, que é o que mais dói no peito do pneumologista, é o princípio de pneumonia. Com certeza. Então, assim, muitas vezes a gente ouve isso. E ele era isso, era um histórico da infância, mas ele era fisiculturista, ele treinava todo dia. E quando eu falei pra ele que ele tinha asma, ele olhou pra mim e falou, não tem como ter asma, eu treino todo dia. Eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte, você começa a tratar, daqui a 3 meses eu te vejo de novo. Ele entrou no consultório e falou, nunca treinei tão bem na minha vida. Porque aquela capacidade X de respiração dele melhorou. Então a hipopercepção que ele tinha passou a mudar. Então hoje ele percebe a falta de ar que tem. E é até curioso que não é raro a gente ver um paciente asmático, quando a gente começa a tratar, quando ele tem uma leve piora, ele fala, mas eu comecei a usar o remédio e eu piorei. Não, você melhorou tanto que você começou a perceber a diferença que você tem de respirar. Então você começou a sentir isso muito mais. Eu acho que é isso, acho que você acostuma com esse... É um cansaço normal, não é assim mesmo. Sobe uma escadinha, não, eu paro aqui, é normal do meu corpo. E aí quando você passa a ter um tratamento, que eu tive essa percepção assim, nítida, né? Logo que começou assim com a medicação, eu falei, caramba. Eu cheguei até a contar, né? Eu falo muito aqui pra ele, levo umas puxadas de orelha. Eu fui parando, né? De usar. Falei, não, tô melhor. Não preciso usar sempre, porque o tratamento é contínuo, né? Você vai entendendo, é uma coisa recente que eu tô entendendo. E aí eu falei assim, eu fui parando, mas aí eu percebi que piorou de novo. Porque aí você vai tendo percepção do que é o seu corpo mesmo, sentindo, e o que é a asma, o que é a doença, o que aquilo te causa de limitação. Você não tem percepção da limitação que aquilo te causa no dia a dia, até que você tenha uma melhora. O tratamento de asma tem alguns, entre aspas, problemas, né? Um deles é o medo social, né? Eu costumo falar muito isso, é curioso como as pessoas têm medo da bombinha. Faz mal pro coração, eu vou ter uma arritmia por causa disso. E eu sempre, quando eu tô dando aula, eu falo a mesma coisa. As pessoas não sabem, até colegas não sabem, remédio inalatório é remédio tópico. Ele não é considerado nem sistêmico, ele é tópico, ele faz efeito no pulmão. Então, faz menos efeito colateral que a dipirona que o paciente toma, mas dipirona todo mundo toma o tempo inteiro, né? Então, isso é muito importante entender. E esse é o grande problema que a gente tem com o tratamento de asma, né? E contrapartida, como eu brinco, a asma do remédio para asma tem um problema e uma qualidade. Qualidade, o paciente usa, fica bem super rápido. Um problema, ele usa e fica bem super rápido. Então ele fica tão rápido bem que ele para o remédio. E aí ele sente, não, tô ótimo, vou parar. E a asma é sazonal, né? Como eu falei, piora quando tem contato com pó, com ácaro, pode piorar com mudança de clima, quadro viral. Aí o paciente às vezes fica bem, entre aspas, durante 5 meses, então ele acha que está ótimo, para o remédio, aí um dia ele tem uma crise. E é aquela crise que deixa ele preocupado e mal. Então, tem tratamento hoje em dia, né? A gente trata a asma super bem. Remédios inalatórios, a maioria deles vão resolver o problema. E até aqueles 3 a 10%, dependendo do estudo do paciente asmático grave, que é aquele paciente realmente mais difícil tratar, até ele eu tenho remédio hoje em dia para ele, eu tenho imunobiológico. Já falando até de remissão de asma para esses pacientes. Então, hoje não faz sentido nenhum o paciente asmático estar tendo crise. Ele é para estar bem, ele é para ter uma vida normal, 100% bem e normal. 2 pontos aqui eu acho que vocês trouxeram, que também é importante a gente repetir para ficar claro para as pessoas. O diagnóstico, e você falou muito bem, o diagnóstico é clínico. Sim. Né? Você pode usar exames complementares para reforçar, e aí eu queria que você tentasse elucidar um pouco mais para quem está vendo a gente, para estadiar o paciente, né? Porque muitas vezes o estadiamento, e falando do GINA, que é o protocolo mais utilizado, passa muito pela história de exacerbação, de crises, e passa com outro pilar importante para ajudar na tomada de decisão, até para muitas vezes pela essa hipopercepção do paciente, né? De você estadiar ele melhor, tudo, é a prova de função pulmonar, né? A prova de sopro. E é isso que eu queria que você comentasse. O diagnóstico, então, passa muito por isso, né? Sim. O diagnóstico inicial, ele é clínico, no sentido de que você tem que conversar com o paciente, puxar um histórico anterior,
ver outros quadros que ele possa ter, né, excluir outras causas, e aí entra a espirometria para poder, fechar 100% o diagnóstico, mas é interessante entender isso da espirometria, porque eu posso ter asma e eu posso ter uma espirometria normal. Legal. Tá? Eu posso ter isso, e não é tão raro assim. Então, tem algumas coisas na espirometria que a gente consegue acompanhar, por exemplo, tem alguns pacientes que eu faço uma prova de função nela, por exemplo, e está normal, mas eu acho que realmente é asma, o diagnóstico parece asma, os sintomas parecem asma, a história clínica parece asma, eu começo a tratar ela e eu repito a prova de função em 3 a 6 meses para frente. Eu comparo as duas provas. Caramba, se teve uma melhora muito grande da prova de função, isso fala a favor de asma. Não teve nenhuma melhora? Caramba, talvez o diagnóstico eu precise pensar com mais carinho, mas mesmo assim pode continuar sendo asma mesmo com essa prova sem mudança. Então, a asma é um diagnóstico muito de feeling. Você tem que conversar com o paciente, entender a história clínica e algumas vezes até fazer um teste terapêutico, tratar ele para fazer esse acompanhamento. Legal. A gente tem hoje em dia, outras maneiras de fazer esse diagnóstico, até entender a evolução. A gente tem o feno, por exemplo, que é a fração exalada de óxido nítrico, que antes era muito difícil a gente ter no Brasil, hoje já está começando a ficar um pouco mais fácil, que basicamente é isso, o paciente sopra no aparelho e eu vejo o NO dele, e esse NO muito mais alto pode falar a favor de uma asma descompensada. Para todo paciente, não. Hoje a gente já entende que tem fenótipos diferentes, né? Ou seja, tipos diferentes de asmático, alguns não vai estar alto. Mas entender que a asma é isso, a asma é um processo em muitos locais ao mesmo tempo e de muitas vias ao mesmo tempo. Mas, sinceramente, assim, no dia a dia, uma boa anamnese, tá? Conversar bem com o paciente, pegar uma história clínica legal, já vai te dar uma abertura gigantesca de fechar um diagnóstico para asma. Eu queria reforçar esse ponto, porque muitas vezes as pessoas acham que doença crônica não transmissíveis, né, a asma mesmo, ela é dependente de um exame complementar caríssimo, de difícil acesso, que eu não encontro no SUS, que eu estou na fila de espera há meses. E muitas vezes não, né? Eu brinco, leva a mãe, se puder levar, leva a mãe que ela conta a sua história de infância e você vai lembrar que você já tinha asma, né? Porque assim, a história que a mãe conta, fala, ele estava sendo gripado, ele sempre teve isso, ele chiava. E aí o diagnóstico está ali, né? E é só uma boa história, né? E às vezes o próprio paciente, uma história comum é, olha, eu não tenho nada de asma, não pode ser, mas sempre que eu tenho quadro gripal, sempre eu sou o último a parar de tossir em casa. Ah, mas minha esposa teve, 2 semanas ela tinha melhorado de tossir. Ah, mas eu fico, às vezes, 2 meses tossindo depois de um quadro viral. Fala a favor de asma. Sim. Fala muito a favor. Já ouvi tosse crônica, tosse alérgica. É uma tosse, né? Em tempos pós-Covid, ficava... Hoje que eu entendo como eu acho que até seria legal entender isso. Eu sempre vou perguntando, eu tiro dúvida ali também com ele. O diagnóstico é asma, mas a manifestação em cada paciente é diferente. Sim. Então eu entendi como é a minha asma. Sim. Aquela tosse, quando eu tenho aquela tosse, aquela coisa, eu falo, asma, olha o quadro. Tá? Mas até as crises diminuindo são super bem controladas, assim. Eu não acreditava que ia ter melhora devido a todos os quadros que eu tive. Eu ouvi de outros médicos porque tava piorando a asma e assim, vida normal, não tenho mais o tanto de tosse infecção. alérgica é uma coisa que me incomoda muito, também tá no mesmo pacote do princípio de pneumonia. Porque não tem tosse alérgica, né? Você tem uma tosse que pode sim estar vindo no quadro alérgico, uma rinite que faz gotejamento atrás da garganta, uma asma que piora quando tem contato com alérgeno, né? Ácaro, pó, etc. Mas uma tosse alérgica por si só não tem, né? Se você tem uma tosse, tem que ser investigado. Não é um porque... diagnóstico, né? Exato, ele não tem como. Então eu vou defender o meu lado, tá? Asma cardíaca e tosse cardíaca também não tem, né? Não, concordo. Eu assino, sofro com eu isso. assino onde você quiser quanto a isso. Ah, é asma do coração. Não, não é asma do coração. A gente entende que um paciente com insuficiência cardíaca, ele pode realmente, tem alguns estudos mostrando, ele aumenta a quantidade de líquido em torno do brônquio. Isso pode realmente se ter. manifestar. E é até interessante comentar isso, parece algo que não está fora, mas não é. Muitas vezes a gente faz uma prova de função e o que fecha o diagnóstico se eu quiser classicamente uma prova de função para asma? É um processo obstrutivo, ou seja, o ar ele tem uma dificuldade de sair, ele entra, mas ele não sai com facilidade. E num paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, eu tenho um processo obstrutivo na prova de função. Então muitas vezes a gente pega um paciente que vem no consultório falando assim, eu passei no colega cardiologista, ele mandou aqui porque ele acha que é asma. Você pega a prova de função, beleza, obstrução. Mas você pega uma tomografia e tá ali cheio de líquido. Então, não dá pra gente pensar nisso, né? É aquilo. Por isso que a gente tem que olhar o resto, né? Não adianta olhar só aquele ponto.
Falamos do diagnóstico, falamos da história, mas agora a gente sabe que evoluiu nos últimos anos o tratamento, né? Os pilares do tratamento baseados também muito no GINA. E muita gente tem esse estigma da bombinha, né? Do tratamento inalatório. Mas a gente sabe que hoje já não é a bombinha da exacerbação aguda, né? O bom e velho salbutamol spray. E aí, como é que é? Eu queria uma visão geral dessa evolução do tratamento. Bombinha para todo mundo, eu vou usar corticoide, tem que tomar prednisona todo mundo, o corticoide da bombinha é ruim. Eu queria tirar essas premissas, sabe? Vamos começar com o próprio problema, que é o salbutamol. Sim. Tá? Hoje a gente já fala que usar salbutamol puro no paciente asmático chega a ser uma má conduta. Legal. Por quê? A gente tem 2 estudos bem claros em mostrar que o paciente que usa salbutamol na asma puro, ele aumenta a mortalidade na asma, o paciente ele vai mais a óbito, e ele aumenta a chance de crises graves. Por quê? 2 problemas. Primeiro, não trata. A asma, como eu falei, é um processo inflamatório, então se eu dou uma medicação que, na verdade, não melhora a inflamação, só dilata esse brônquio, eu não estou resolvendo o problema. Então, por isso até que aquele paciente de filme dos anos 90, 80, que ficava o tempo inteiro com a medicação, porque ela não está tratando, e ela ainda tem uma meia-vida curta, ou seja, ela tem um efeito por pouco tempo, né? Ela faz um efeito aí por 3 horas, 4, na melhor das hipóteses. Essa ideia da bombinha, deles falarem, né, que a bombinha vicia, é por conta disso? Esse efeito, ele é curto, então aí você acaba, com o tempo, usando mais doses e dá essa falsa sensação? 2 coisas. Sim, tá? Faz pouco efeito, e aí ele acaba tendo que usar mais. E a gente tem uma medicina, uma coisa chamada down regulation. Tá? O que é down regulation? É o famoso, eu usei muito remédio e fiquei resistente a ele. Na maioria das medicações, isso não é válido. Né? A gente sabe que a maioria das medicações não fazem down regulation, mas o salbutamol faz. O broncodilatador de curta duração faz down regulation. Quanto mais eu uso ele, mais eu preciso dele para fazer efeito. Então, se eu precisava de um puff a cada 3 horas para fazer efeito, eu vou precisar de 2 daqui a pouco, 3, 4. E aí, o que vai acontecer a longo prazo? Esse paciente vai cada vez precisar de mais e mais e mais para poder funcionar aquela medicação. Eu estava fazendo isso nas corridas, inclusive. E aí, soma isso ao quê? Se o paciente parar no pronto-socorro em crise, o que você tem para dar para ele? Salbutamol. E aí, é o salbutamol que não faz efeito mais, e ele vai precisar de uma dose maior, não resolve. E aí, a gente sabe por que a asma mata até hoje no Brasil. Agora, em relação a como tratar. O pilar central do tratamento da asma é corticoide inalatório. É importante entender o inalatório porque ele não causa os efeitos colaterais do corticoide sistêmico. E eu sou uma pessoa que briga muito contra o corticoide sistêmico, a famosa prednisona. Eu morro achando que tinha que ser uma receita controlada. Tá? Isso é uma briga que a sociedade tem, porque é uma medicação que eu posso passar uma tarde falando com você de efeitos colaterais, aumento de chance de osteoporose, catarata, hipertensão. Então, diabetes, um monte. Né? Diabetes, paciente que usa mais de 2 vezes por ano tem 1,5 vezes mais chance de diabetes. Né? E se eu for para osteoporose, isso vai para 5,2 vezes mais chance. A doença gástrica, 4 vezes mais chance psiquiátrica. Então, assim, eu posso ir para onde você quiser, que Sim. é o corticoide dá. Agora, o inalatório não. A absorção dele é muito pouca. A gente absorve pouco do corticoide inalatório que a gente faz. Então, ele não causa efeito sistêmico. Então, o cerne, o principal tratamento é corticoide inalatório. A partir daí, a gente tem um broncodilatador de longa duração, que é o remédio para dilatar o brônquio, só que em vez do salbutamol que causa efeito de pouco tempo, a gente faz um que dá muito tempo, às vezes 12 até 24 horas de ação. Esse é o principal tratamento da asma. Não tem nenhum grande mistério, sendo bem sério com você, a maioria dos pacientes vai, com isso, resolver o problema. Criança responde só o corticoide inalatório super bem, às vezes você não precisa de mais nada para ela, corticoide inalatório, dose baixa, ela responde que é um espetáculo. O adulto, às vezes, já muda isso, porque ele remodelou o brônquio, tem toda uma mudança que vai acontecer no brônquio em relação a isso. E até aquele 3% dos pacientes asmáticos graves, que é aquele paciente que a gente realmente tem um pouco mais de cuidado e que antigamente eu não conseguia tratar, e aí até você me perguntou, né, em relação ao estadiamento desse paciente, eu acabei não respondendo, a gente estadia o paciente asmático pela quantidade de corticoide inalatório que eu tenho que dar para ele. Por isso que eu não consigo muitas vezes dar um diagnóstico numa primeira consulta de asma leve, moderada ou grave. Normalmente demora uns 6 meses até eu sentir quanto de corticoide eu tenho que dar para esse paciente. O paciente que chega a uma dose muito alta de corticoide ainda está com um broncodilatador, e eu investiguei tudo dele, investiguei outras doenças, outros porquês, esse paciente é um asmático grave.
E hoje eu já tenho imunobiológico para ele. Eu tenho medicações específicas de célula-alvo para eu tratar esse paciente. Então, eu tenho inibidores aí de interleucinas, inibidores de IgE, que vão agir e vão resolver o problema. Como eu falei, hoje eu já falo até de remissão de asma, o que há 3 anos atrás é uma loucura eu falar de remissionar, ou seja, eu não tenho nenhum sintoma, nem nenhum exame que possa me comprovar aquela asma. Então, hoje, a gente tem tratamento, já evoluiu muito. O tratamento ele é muito mais, hoje em dia, paciente dependente, ou seja, cada paciente eu tenho que ver de uma maneira diferente, eu não posso olhar todo asmático como igual. Mas, sendo bem sincero contigo, se eu quiser ser bem direto e prático, a maioria dos pacientes que eu tratar com corticoide inalatório, dose baixa e um broncodilatador de longa duração, eu resolvo o problema desse paciente. Legal. E a pergunta 2, tá no SUS? Então, tem tratamento no SUS. Tem, né? Tanto o corticoide inalatório e o broncodilatador tem no SUS, como até imunobiológico para asma grave eu tenho no SUS. Então, não existe uma desculpa mais, e digo mais, se você não quiser, tá no SUS, mas é uma medicação de alto custo, é mais chato pegar documentação, porque o médico vai ter dificuldade de fazer. Caramba, corticoides inalatórios puros eu tenho até na farmácia popular. Então hoje eu acho que não faz sentido. E só para informação interessante, sabe qual é a porcentagem de paciente asmático controlado no Brasil hoje? 12,8%. Cara. Tem diagnóstico, mas não está bem controlado. Exatamente. E pode evoluir mal. Esse que eu acho que é o desafio, né? A evolução da doença. Pode. Se não bem tratado, esse paciente vai remodelar, e aí a gente cria um problema que é aquele paciente adulto asmático, que esse sim eu tenho muita dificuldade de tratar, porque eu dou medicação e ele não responde tão bem. Tem uma questão do uso da medicação, que já aconteceu comigo, dele ver, pra saber mesmo se vai mudar essa medicação. Usa pra eu ver como tá usando. Sim. Isso aí é o grande problema. Eu brinco com os colegas cardios, quando eu tô dando aula pra cardiologista, que ninguém precisa ensinar ninguém a engolir captopril, né? Bota na boca, engole e tá resolvido o problema. Remédio inalatório não. Remédio inalatório você precisa ensinar o paciente a usar. Isso requer mais tempo na consulta. É mais complicado, ainda mais hoje que muitos médicos estão tendo que atender mais rápido, mas na verdade é que isso precisa ser feito. Quando a gente fala de um paciente que não está compensando a asma, a maioria desses pacientes não está compensando pela técnica inalatória. Então entender que é soltar todo o ar do peito, apertar ou puxar a medicação, dependendo do tipo de dispositivo, mais forte possível e mais fundo possível, prender a respiração 10 segundos e aí sim soltar o ar. E como é corticoide inalatório na maioria desses pacientes, enxaguar a boca depois de usar. Pontos importantes para você que está ouvindo a gente, porque isso é o que faz melhorar. Muitas vezes o paciente tem erro, né, de administração. Obviamente uma criança tem que ter uma supervisão dos pais e bem orientado, mas aqui também entra o mesmo cenário, né? Muitas vezes o device é muito mais complexo, ou é novo, ou a pessoa está usando como usava o anterior e muitas vezes não funciona, mas isso é um ponto importante. E acaba não fazendo aquele efeito, vai trocar medicação. Sim. Acho que chegou a ser beirando uma troca de medicação, mas vamos ver como você está usando. Porque muitas vezes não é falha terapêutica, né? Exato. E eu vou te falar que o próprio Gina fala isso. Você pega um paciente que está tratando e não está melhorando, a primeira coisa que você tem que avaliar dele é técnica e dispositivo. É o que você até comentou, uma criança, por exemplo, não adianta eu dar uma medicação que ela precisa de botar na boca e puxar o ar super forte com 2 anos de idade. Ela não vai fazer. Mas a gente tem espaçadores hoje que eu posso usar um spray ali dentro e só deixar ela respirar. Então esse feeling é muito importante. Muitas vezes eu pego um paciente, por exemplo, mais idoso, com alguma doença neurológica, que ele já não consegue puxar e não tem mais essa técnica, essa coordenação para isso, que você tem que botar um espaçador para ela poder usar direito. Então esse feeling de técnica é muito importante. Ela já viu, eu faço muito isso no consultório. Beleza, você usa tal remédio? Usa para eu ver. Eu tenho uma bolsinha com todos os dispositivos que tem que já foram feitos dentro do consultório. E eu sempre falo isso. E muitas vezes, até para começar a usar um remédio, às vezes a gente usa o mais comum, até porque tem no SUS ou tem mais barato. Mas muitas vezes eu boto e falo, tenho esses dispositivos aqui, qual que você acha mais interessante? Às vezes até para criança, a cor diferente já deixa ela mais feliz, entendeu? E eu acho interessante isso, né? De você entender que assim, pera, eu não tô usando direito, não. Por isso que não tá funcionando. E você vai vendo a adesão. Eu cheguei nele e falei, olha, eu parei de usar e aí eu vi que fez a diferença. Mas tem adulto que vai chegar, não, tô usando direitinho. Então ele chegou e falou, então me mostra você usando.
né? Pra saber se tá usando direito mesmo. Isso. Informação. Parece fácil de você olhar, mas é complexo Claro. quando você começa. Você vai começando a usar esse movimento descoordenado. E a gente que é adulto, às vezes é mais fácil ensinar a criança do que o adulto, né? Eu vou te falar Que o adulto vai virar pra você e vai falar assim, tô fazendo direito. Então ali eu vi que falei, então vamos fazer pra ver se tá direitinho. Vamos ajustar pra ver se tá certo mesmo. Eu tenho uma mãe e uma filha que passam comigo. Na primeira vez que eu passei medicação, elas foram e voltaram. Eu perguntei pra elas, e aí, tá usando direito? A mãe, tô sim. Aí a filha, tá não. Ela não tá fazendo isso. Falei, Entregou. Mas aí, eu ia te perguntar, Elid, porque muitas vezes a gente sabe que o médico tá nessa correria, não vai ter esse tempo e tal, e aí associações de pacientes, grupos de apoio, muitas vezes fazem esse papel de educação do paciente. Sim. Você participou já de algum grupo de apoio de asma? Eu agora tô conhecendo, porque eu vou indo atrás, né? O papai Sim. vai fazer bem, deixa eu aprender, né? Sigo. Eu falo até que quando eu cheguei no consultório, eu fui procurar, tinha lá, a receitinha. A gente tem muito essa questão das tecnologias hoje, então, rede social, e aí tem médico que vai lá, ensina como usa pra você aprender. Você fala, cara, que coisa, você acha que não é importante, que coisa mais boba, mas pode fazer toda a diferença. Então, eu acho importante esse movimento, né, de fazer. Eu enquanto professora, já peguei a aluna minha usando bombinha ali e falei, opa, pera, tem um jeito, uma orientação de como usar. Então, essas trocas, essas associações. E aí, eu tenho conhecido agora. Legal. Pra- Procurar informação. A troca da informação. Sim. Sim, o E acesso à é por isso que informação. eu falo de não usar o termo bronquite. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, né? Chega e fala, mas eu tenho bronquite. Não, calma. Vamos chamar de asma, porque se um dia você quiser pesquisar sobre isso, procurar algum lugar, Você não é. ter conhecimento sobre isso, você vai achar bronquite os lugares não interessantes de você ler, e asma você consegue achar associação de asmático, um médico que poste, por exemplo, um pouco mais. Eu comecei a postar no Instagram por causa disso, para ver se eu conseguia ajudar em alguma coisa nesse sentido. Então, se ele sabe o nome, ele sabe procurar. Se ele não sabe o nome correto, Fica mais difícil. não resolve. E às vezes a gente, como médico, tem essa visão de, não, ele chama de bronquite, mas tudo bem, eu estou tratando como asma, é isso que importa. Não, o importante é ele saber o que ele tem e aonde ele consegue procurar sobre aquilo. Eu acho que Falando em conscientização, tem um Dia Mundial de Combate à Asma. Tem. Qual que é a importância dessa data? Eu acho que o importante é exatamente isso, conscientizar as pessoas de que ela existe, que ela tem que ser tratada e que a gente olha ela menos do que deveria. Se me permite fazer até um detalhe interessante, não vou falar de estudos, mas tem um estudo específico que nem, tirando a parte médica da história, mas ele é muito interessante como estudo em si, de australiano com grávidas, que tinham asma. E aí, basicamente o estudo era o quê? Liga pra eles e pergunta, olha, tá tratando tua asma? Não? Sim? Tá, por que você tá tratando, por que não tá tratando? Você sabe qual foi a maior porcentagem de pacientes falando que não estava tratando, explicavam por quê? Meu médico não dá muita importância à minha asma. Então, se ele não dá muita importância à minha asma, provavelmente ela não é tão importante. E isso é interessante pra gente botar na cabeça, principalmente como médicos, de que, caramba, se a gente não dá atenção a algo, talvez a paciente não considere aquilo importante. Se ele não considerar importante, ele não vai tratar. Excelente. Vamos chegando na reta final. Eu queria que a Elid deixasse um conselho para quem tem o diagnóstico, para quem acha que pode ter e não tem o diagnóstico, que está vendo a gente, começa a suspeitar do marido, do filho, dela mesma. Que conselho você daria? Eu acho que eu ia até falar que o que mudou mesmo a minha qualidade de vida em 2 anos, né? Foi receber o diagnóstico, foi encontrar um médico, que foi olhar esse histórico. E essa questão da importância mesmo. Você está usando direito o dispositivo, acho que isso foi muito legal, esse recado dele, mas de receber esse diagnóstico. E aí ficou mais fácil de eu entender o que eu tinha, o que era normal ou não do meu corpo sentir, entender como eu posso melhorar, né? Através do buscar informação mesmo. Excelente. É a asma que eu tenho, então tá, como eu vou tratar isso? O que eu posso fazer para melhorar? Eu tinha uma outra condição associada, eu tive que fazer uma reabilitação pulmonar por causa de um outro agravante que eu tive, que aí, junto com o tratamento, que fechou o diagnóstico de uma asma, o medicamento, o uso correto do medicamento e esse tratamento que melhorou essa outra condição, eu tenho uma qualidade de vida que, até hoje, quando eu vou explicar, não, eu tenho asma, mas é super controlado, né, na academia, nesses lugares, mas você pode fazer, o médico libera, foi tudo normal. Então, eu acho que a primeira coisa a direcionar é descobrir o que é. Você tem um sintoma, é procurar, buscar uma segunda, uma terceira opinião. Eu precisei de muitas opiniões, foram 32 anos ouvindo opiniões que não chegavam a um diagnóstico, que não estava sendo tratado e não tinha melhora. Então, eu acho que é procurar esse direcionamento, é entender o que é que tá acontecendo ali. Ótimo conselho.
Eu acho que essa conversa trouxe muitas reflexões para você. A gente falou sobre saúde, aceitação, impacto da asma na qualidade da vida das pessoas. Eu queria agradecer, na verdade, a presença de vocês. Queria agradecer ao Dr. Vitor, queria agradecer a Elid pela presença, que essa troca consiga ajudar mais pessoas que estão vendo a gente, ampliar o conhecimento sobre a asma, sobre os estigmas, sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, sobre o bate-papo com o médico para poder elucidar isso. E você que está vendo a gente, que já conhece, que quer saber mais sobre asma, conta aqui pra gente, coloca nos comentários para a gente poder fazer de novo um novo programa de asma para discutir outras doenças que são importantes para você, para o seu dia a dia. Quero agradecer novamente, Vitor, Elid, pela presença. Obrigada pela oportunidade de estar aqui aprendendo também, né? E muito obrigado a você que acompanha o Gliceduca. Conscientização é super importante pra gente. Siga mais o @glicdiabetes no Instagram e siga a gente no YouTube. Faça seus comentários, que é muito importante pra gente. Muito obrigado.